orar, bendizer o nome santo de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando aí nesse tempo que estamos aqui na série sobre um assunto de suma importância a respeito de como Deus fala. E nós chegamos agora a respeito do Espírito Santo. A primeira forma que Deus fala, já ministramos, irmãos, que é através da palavra. Palavra esta composta por 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, ou seja, toda a palavra de Deus. E o segundo tópico, nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, porque Deus fala conosco também através do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo também é Deus. Se você for observar, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, então, dentro de nós, falando conosco. E nos decorrer dos dias, estamos mostrando aos irmãos a diferença entre a carne e o Espírito. Já falei aos irmãos sobre as obras da carne, 14, em algumas traduções 15 obras manifestas da carne. Já estamos falando então agora sobre os frutos do Espírito. Já falamos sobre o amor, sobre o gozo, sobre a paz, sobre a longanimidade. E hoje, por vontade de Deus, se Deus nos permitir, vamos falar sobre a benignidade, sobre a bondade e também sobre a fé. Lembrando aos irmãos que nós vamos parar o culto um pouquinho mais cedo, pois após o culto tem aí o ensaio do círculo de oração. Falando então sobre a benignidade, quando você abre a sua Bíblia, você vai ver em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade. Aí nós vamos pegar essa palavra chamada benignidade. O que é benignidade? Benignidade é você não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. A pessoa, quando está exercendo este fruto do Espírito em sua vida, ele faz de tudo para não magoar ninguém. Ele faz de tudo para não provocar dor em alguém. Você pode ver que Jesus andou por esses caminhos. Podemos observar que os discípulos também andaram por ele. Mas por que Jesus andou por este caminho? Por que os discípulos andaram? Por que a igreja primitiva andou por este caminho? O caminho da benignidade. É por causa do Espírito Santo. Quem produz isto em nós não somos nós mesmos. A nossa velha natureza não sabe ser benigna. Pelo contrário, ela sabe ser maligna. Mas a benignidade é fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito nada mais é do que você não querer magoar ninguém, não querer provocar a dor de alguém. E você pode ver que há momentos na igreja que nós passamos algumas lutas, algumas adversidades, e o primeiro desejo que dá em nós é de nós descontarmos. O primeiro desejo que dá em nós é de nós retribuirmos a dor que fizeram a nós. É de nós querermos magoar aqueles que nos magoaram. Mas se nós fizermos desta forma, nós não vamos estar demonstrando o fruto do Espírito chamado benignidade em nossa vida. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 3, versículo 4, só para você entender um pouquinho. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Os irmãos vão encontrando, já vou estar lendo para ganharmos tempo. Hoje eu tenho que correr um pouquinho, irmãos, para nós sairmos desse assunto aí o mais rápido possível, nós passarmos para o próximo tópico. Provérbios 3 e 4, está escrito assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ou seja, quando nós colocamos em prática, ou deixamos fluir através da nossa vida, o fruto do Espírito chamado benignidade,
Deus, e consecutivamente também diante dos homens. Mas não é de todos os homens, é dos homens bons, dos homens fiéis, dos homens que querem um compromisso com Deus. Então a benignidade e a fidelidade, nós não podemos desamparar dela, ou seja, deixar ela se afastar de nós, ou nós se afastarmos dela. Pelo contrário, tem que atar o pescoço, ou seja, colocar quanto mais próximo possível, porque a benignidade e a fidelidade é fruto do Espírito. E você sabe, eu também sei, que quanto mais nós damos liberdade ao Espírito Santo, mais graça diante de Deus nós encontramos, e automaticamente também estamos encontrando diante das outras pessoas que estão em nossa volta. E você pode ver que isso acontece na nossa vida automaticamente, mas não é do dia para a noite. Isso aqui, meus irmãos, é um processo. Por isso que a Bíblia diz: o fruto do Espírito, o fruto não dá de uma árvore do dia para a noite, tem toda uma trajetória. Vamos mais um versículo ainda falando sobre benignidade. Vamos para Tito capítulo 3, versículo 1 ao 7. Tito capítulo 3, versículo 1 ao versículo número 7. Quem encontrou a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Vai lendo aí na sua Bíblia e me acompanhe. Tito 1, 3, 7. Tito 3, melhor dizendo, 3, 1, 7. Está escrito assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Observe aqui, meus irmãos, que Paulo, dizendo a Tito, ele mostrou algumas coisas que tem que ser pontuada a nós nessa noite. Uma das coisas que tem que ser pontuada é que nós também éramos no outro tempo. Ou seja, Paulo estava falando de si mesmo, falando também de Tito, antes de se converter. Nós éramos, em outras palavras, é a mesma coisa de mim e de você estar contando um testemunho para alguém e dizer assim: ó, nós também éramos. Éramos o quê? Éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, ou seja, pessoas que hoje estão convertidas, já aceitaram a Jesus como Salvador, e que o Espírito Santo de Deus está verdadeiramente habitando em sua vida. Mas nós nunca podemos esquecer que antes éramos dessa forma aqui: extraviados, desobedientes, odiosos. Nós odiávamos uns aos outros aí no passado. Pais odiavam seus filhos, filhos odiavam seus pais, marido odiava suas esposas, esposa odiava seus maridos. Vivia aí os deleites da vida, nas práticas mundanas, na prostituição, no adultério, nas bebedices, nas luxurias, e assim vai. Nós éramos no passado dessa forma. Paulo está dizendo assim: ó, eu era assim mesmo, mas agora não. Agora, depois que eu encontrei Jesus e eu entreguei a minha vida para Ele,
cruz do Calvário para a redenção das nossas almas. Quando apareceu Jesus, a caridade de Deus, a benignidade de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, agora nós devemos viver uma vida diferente. Nós devemos viver uma vida da mesma forma que Ele viveu, mas não pelas práticas das obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Meus irmãos, ninguém está na presença de Deus pelas nossas próprias justiças, pelos nossos próprios atos de justiça. Só estamos na presença de Deus por causa da misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que nos sustenta, meus irmãos. E essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Toda manhã que você acorda, você pode levantar da sua cama e agradecer a Deus. Deus, eu te agradeço por mais uma vez a misericórdia do Senhor ter me alcançado. Se não tivesse me alcançado, o inimigo, o adversário da minha alma, tinha me matado ainda no meu sono. Quantas pessoas morrem no sono, meus irmãos? Quantas pessoas deitam para dormir e não acordam mais? Mas nós, todas as manhãs, até hoje, Deus tem nos sustentado por sua bondade e por sua misericórdia. Então essa misericórdia é que nos sustenta de pé na presença de Deus. Pois todos nós ainda até hoje temos falhas, temos erros, somos imperfeitos, estamos buscando a perfeição. Mas por que isso tudo acontece em nossas vidas? É por causa da misericórdia de Deus. A benignidade de Deus e a bondade de Deus nos alcançou através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então eu tenho que dizer aqui nessa noite que ninguém está na presença de Deus por si mesmo. Todos nós só estamos na presença de Deus por causa de Jesus. Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus está habitando em nós e nos dando força em meio a dias difíceis. Se fosse para nós olharmos, meus irmãos, na nossa luta diária, nas nossas dores do dia a dia, eu tenho certeza que nós não estávamos aqui neste culto nesta noite. Se estamos aqui, é porque a bondade e a benignidade de Deus nos trouxe através da sua misericórdia. Até aqui os irmãos têm alguma pergunta a respeito da benignidade? Se tiver alguma pergunta, pode estar fazendo, nós vamos estar respondendo. Se não tiver, nós vamos passar para o outro tópico aí do fruto do Espírito, chamado bondade. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então vamos lá para a bondade. Gálatas 5:22, bondade. Você sabia que a bondade, ela não é aceita pelo Espírito Santo de qualquer forma? Ou seja, ela não é praticada pelo Espírito Santo de qualquer forma? Por exemplo, tem maçons, espíritas, que fazem cesta básica, que dá para as pessoas. Eles estão praticando um ato de bondade, mas essa bondade não é pelo Espírito Santo. Essa bondade é por eles mesmos, pelos seus rituais, pela sua doutrina que eles têm lá no Espiritismo, ou também nos candomblés por aí. Você vai ver que a bondade, como fruto do Espírito, ela só é praticada, ou só é aceita, ou inspirada pelo Espírito Santo em nós, pelo zelo pela verdade e pela retidão. E repulsa ao mal pode ser expressa em atos de bondade. Em outras palavras, a bondade praticada pelos homens e mulheres que têm o Espírito Santo de Deus na vida, a bondade como forma de fruto do Espírito, só é do Espírito se a raiz ou se a finalidade dessa bondade for com zelo pela verdade. Ou seja, se a pessoa estiver em Cristo, se a pessoa estiver em Deus. Se não estiver em Cristo, se não estiver em Deus, não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não tem como produzir o fruto do Espírito.
Então não é toda bondade que é aceita por Deus, ou não é toda bondade que é praticada pelo Espírito através da nossa vida. É aquela bondade que repulsa o mal, e repulsando o mal, vai expressar em atos de bondade. A ação social na igreja, por crentes salvos em Cristo, é um ato de bondade. Em contrapartida, as cestas básicas, o espiritismo, os Lions, Rotary Club, fazem e dão para as pessoas, é um ato de bondade, mas não é pelo Espírito Santo. Você consegue me entender? Se você não conseguiu, vamos para a Bíblia, para nós mostrarmos aí essa bondade da parte do Senhor. Vamos lá em Salmos 23, verso 6. É um dos salmos mais conhecidos de toda a igreja, não somente da igreja, mas também aí da nação de Israel. Salmos de número 23, aquele salmo que começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas nós não vamos pegar no versículo primeiro não, vamos pegar no verso 6. Está escrito assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode ver que os espíritas, os maçons, podem até praticar uma bondade, só que eles não permanecem, ou eles não habitam na casa do Senhor. Já observou isso? Eles não conseguem permanecer no seio da igreja. E eu vou mais além ainda. A Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. As pessoas ímpias podem até conseguir praticar um ato de bondade, mas se não estiver em Deus, você pode ter certeza que não foi o Espírito Santo que praticou através da vida dela. E qualquer pessoa, qualquer ímpio não consegue permanecer na casa do Senhor. Interessante que quando uma pessoa se desvia da igreja, ela já estava desviada dentro da igreja. Porque para uma pessoa desviar e sair da igreja, meus irmãos, não é de um dia para a noite. Ela vai se desviando aos pouquinhos. Ela vai ouvindo a palavra e não vai mais aceitando. Ela vai ouvindo os louvores não vai tocando mais no seu coração. Ela vai lendo a Bíblia e não vai mais colocando em prática na sua vida. Isso está mostrando que a pessoa está se desviando aos pouquinhos. Mais tempo ou menos tempo, ela vai se tornar uma pessoa ímpia novamente. Se tornando uma pessoa ímpia novamente, a pessoa não consegue permanecer na congregação dos justos. É por isso que, se você for fazer uma pesquisa, tem mais desviado fora da igreja do que crente salvo em Cristo congregando dentro dela. Se você for nos presídios, fazer uma pesquisa no presídio, a maioria deles que estão presos são desviados. E vou mais além ainda: aqueles que cometeram as maiores atrocidades eram obreiros na casa do Senhor. Cometeram assassinatos, homicídios, estupros e assim vai. Os crimes mais hediondos eram pessoas que tinham mais afinidade com Deus. Porque Jesus deixou muito claro, meus irmãos: se qualquer pessoa que se desviar da presença dele, Todo-Poderoso, o Espírito Santo sai, a casa fica vazia, aquele espírito imundo anda por lugares áridos, aí não encontra repouso. Aí ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Quando ele volta e vê a casa vazia, ele não entra não, ele vai novamente, busca mais 7 espíritos. Aí Jesus vai dizer bem assim: aí o último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. Se antes de se converter tomava uma garrafa de cerveja, depois que se desviava tomava uma caixa. Se antes de se converter fumava uma carteira de cigarro por semana, vai passar a fumar uma carteira de cigarro por dia. Tem pessoas que até comem o cigarro sem antes de acender. Os vícios que a pessoa tinha no mundo, se ela se converter e depois se desviar de novo, vai ficar muito
pior do que o primeiro caminho. Por isso que as pessoas que hoje estão lá presas nos presídios são pessoas que se desviaram da igreja. Pois se você acreditar em mim, não, vai lá e faça uma pesquisa. E isso serve de alerta para nós que estamos na igreja, irmãos. Permanecemos firmes em Cristo Jesus, porque o diabo não tem coisa boa para nós, não. A Bíblia diz em João capítulo 10, que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. São as três coisas que o diabo tem para nós: matar, roubar e destruir. E tem pessoas que estão me ouvindo aqui na igreja, e ouvindo também através do Instagram da igreja, que estão brincando com o diabo. Estão brincando de ser crente, para fazer pirracinha para o pastor, pirracinha para o esposo, para a esposa, para o namorado, para a namorada. Fica se entregando aos vícios novamente. Você está brincando com o diabo. Diabo, mais tempo, menos tempo, tira você da igreja, bota você no presídio, e muitas vezes já tira a sua vida, e você vai para o inferno. Não brinca com o diabo. Serve a Deus com fidelidade. Se servindo a Deus com fidelidade, vai se cumprir o que o Salmo de número 23, verso 6 está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas isso aqui não é para todos, não. Isso aqui é para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só permanece na casa do Senhor, meus irmãos, crente em Cristo Jesus. Só crente em Cristo Jesus tem prazer em ouvir a palavra, tem prazer em ouvir os louvores, tem prazer de obedecer a Bíblia. Em contrapartida, se não tiver em Cristo Jesus, vai só se afastando das coisas do Senhor. Vamos um versículo ainda mais, Salmo 107, verso 8. Salmo 107, verso 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Qual é o nosso papel então? Depois de convertido, louvar ao Senhor. Não somente com os nossos lábios, mas também com o nosso corpo. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 1: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. O nosso corpo, irmãos, no nosso dia a dia, está louvando a Deus se nós estivermos permanecendo na palavra. As pessoas que estão na rua, sem nós abrirmos a boca, muitas vezes perguntam assim, uma hora ou outra nós se deparamos: você é crente? Mas por que a pessoa pergunta isso para nós? É porque está vendo algo diferente de nós, irmãos. Se não estivesse vendo algo diferente de nós, eles não observavam algo diferente em nós. Nós somos a luz, e a luz clareia em meio à escuridão. Nós somos o sal, e o sal tempera toda a podridão da carne. Então vale a pena nós continuarmos em Cristo e fazer o quê? Louvar ao Senhor pela sua bondade. Se você não tem motivo para louvar o Senhor, olha aqui o motivo: a bondade de Deus. Se Deus, agora à noite, abrisse a nossa visão espiritual, para nós vermos os livramentos que Ele nos deu durante o dia, livramentos visíveis e invisíveis, você iria contemplar a bondade que Deus teve por tua vida hoje. Foi por causa da bondade de Deus que a cilada de Satanás não se cumpriu, porque o diabo tinha ciladas armadas para nós no dia de hoje, mas a bondade de Deus repreendeu. O diabo tinha armado coisas ruins para a nossa vida, mas a bondade de Deus repreendeu. E nós devemos louvar ao Senhor por sua bondade. Vamos um pouquinho mais, vamos em Romanos. Romanos capítulo número 11. Romanos 11, versículo 21 e versículo número 23, até o versículo 23. Carta aos Romanos, capítulo número 11,
até o versículo número 23, está escrito assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, e permaneceres a sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo está tratando aqui a respeito do assunto dos judeus. Você sabe, eu também sei, que Jesus a princípio não veio para os gentios. Jesus a princípio veio para os judeus. Por isso que quando você lê a Bíblia de João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus então a princípio veio para os judeus, mas os seus não receberam. Os judeus o rejeitaram, escarneceram dele. Os judeus não aceitaram Jesus como Messias. E como os judeus o rejeitaram, aí coube a nós, a todos quantos receberam ele, creram nele, o que acontece? Nós somos enxertados na videira. Então Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Então eles foram tirados. E nós, que éramos jabuzeiros bravos, que não tínhamos direito à salvação, fomos enxertados nessa videira, que é o próprio Cristo. Só que observe um negócio aqui: a bondade e a severidade de Deus. A severidade para os judeus que rejeitaram Jesus. Observe que Jesus, ou o próprio Deus, reprovou aqueles que eram os verdadeiros, por causa da sua incredulidade, das suas condutas. Aí Deus rejeitou e tirou de lado. E nós somos enxertados em Jesus, mostrando a bondade de Deus. Só que tem um alerta aqui para nós. Aonde está o alerta? O alerta está no versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus, ou seja, o povo da aliança, conhecido como povo separado de Deus no Velho Testamento, se Deus não poupou os ramos naturais, nós temos que ficar de orelha em pé. Teme a Deus, que também não poupará a ti. Se nós andarmos nas mesmas práticas da incredulidade dos judeus, Deus também não vai poupar nós também não, irmãos. Se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais nós que fomos enxertados através de Cristo. Nós temos que ficar firme na bondade de Deus, através da sua benignidade, que Ele nos enxertou. E a respeito dos judeus, se os judeus não permanecerem mais na sua integridade, serão novamente enxertados novamente na videira. Por quê? Porque Deus é poderoso. Para quê? Para tornar a enxertados de volta. Como é que os judeus são enxertados de volta? Como ramos naturais? Aceitando Jesus como Salvador. Se os judeus aceitarem Jesus, você pode ter certeza que os judeus são novamente enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e vai fazer parte da igreja. Fazendo parte da igreja, eles vão para os céus, as mansões celestiais. Para você entender isso aqui um pouco a mais,
próximo culto de ensino, se Deus me der o privilégio, eu vou ensinar os irmãos sobre isso aqui, ó. Isso aqui é um estudo muito profundo. Isso aqui chama-se o candelabro, ou o castiçais, que era o objeto que tinha no tabernáculo. Hoje isso aqui, ó, simboliza a igreja. Esse fogo aqui em cima tem um simbolismo. Essas 7 hastes aqui tem um simbolismo. Esse pé, essa base aqui tem um simbolismo. Tudo tem um simbolismo. No próximo culto de ensino, os irmãos me lembram. Vou estar ensinando sobre este candelabro aqui. Aí você vai entender melhor esse assunto que eu estou dizendo aos irmãos. Sobre os judeus que estão sendo enxertados novamente através de Cristo. Sobre a igreja. Os irmãos vão entender melhor isso aqui. Até aqui os irmãos têm alguma pergunta sobre a bondade? Eu quero entrar nessa noite na fé, irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Falta 15 minutos para nós encerrarmos aí o ensino da palavra. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, vamos para a próxima. Fé. Fé é o 7º fruto. Eu disse aos irmãos que está escrito fruto no singular, não é no plural. Não é 9 frutos. É um fruto. Mesma coisa que uma laranja. Uma laranja ela é uma. Só que para ela ser laranja, ela tem vários gomos. Mesma coisa do limão. O limão é um. Mas para ser um limão, tem vários gomos. Assim também é o fruto do Espírito. O fruto é um, mas tem uns gomos. Pode falar, Diácono Rony. Você, pastor, eu estou falando sobre a questão da bondade. Quando a bondade ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ela é uma bondade que não tem nada em troca. Você citou sobre a questão do pessoal lá da outra seita lá. E então assim, a bondade quando ela vem pelo Espírito Santo, ela é um auto-destruísta, né? É um amor que não tem nada em troca, uma bondade que não quer nada em troca. No caso deles, quando eles vêm fazer um ato de bondade, por trás tem algo em troca. É isso aí, muito bem colocado nessa noite. Eu agradeço aí pela explanação. É que nem eu disse aos irmãos, não é todo ato de bondade que é feito pelo Espírito. Quando eu falei sobre a bondade, é o zelo pela verdade e pela retidão. Tem que ser baseado no zelo pela verdade e pela retidão. E quando você tem um zelo pela verdade e a retidão, você vai repulsar o mal. Ou seja, expulsar o mal da sua vida. Expulsando o mal da sua vida, automaticamente você vai expressar em atos de bondade aquilo que já está aqui dentro. É assim que acontece. Vamos lá para a fé. O que é fé? A fé, meus irmãos, quando vamos estudar ela um pouquinho, é confiança, é lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos, seja por promessa, compromissos, fidedignidade e honestidade. Ou seja, a fé, sendo aí parte do gomo, da laranja, do fruto do Espírito, ela não é de qualquer jeito. Por isso que você vai, quando você estuda um pouquinho a Bíblia, você vai ver que muitas pessoas se confundem com fé. Fé é confiança. Por que Abraão aceitou o desafio lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1? Quando Deus falou para ele assim, ó, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não foi por causa da fé? O que é fé? Ele confiou naquilo que Deus falou. Quem confia naquilo que ouve, executa, irmãos. Quem confia naquilo que está ali naquela prática, ele vai colocar em prática algumas coisas a mais que é exigida. O que é fé? É lealdade constante e inabalável. Aí tem pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas não confiam em Deus. Não é leal a Deus. E tem muitas pessoas na igreja dessa forma. Vamos lá entender um pouquinho sobre fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4.
Abacuque 2,4. Quem encontrou, leia enquanto eu tomo água aqui rapidinho. Abacuque 2,4. Outro vai lá em Mateus 21, 21. Um vai em Abacuque 2,4 e outro Mateus 21, 21. Abacuque 2,4 e outro vai em Mateus 21, 21. Quando os irmãos procuram Abacuque 2,4, deixa eu já ir lendo Mateus 21, 21, e alguém vai procurando Abacuque 2,4. Mateus 21, 21. Olha sobre a fé. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes. O que é fé? Confiança. Quando você confia, você não duvida. A dúvida é o oposto da confiança. É a mesma coisa do fio positivo com o fio negativo. E você pode ver, meus irmãos, que isso dentro de nós é uma luta constante entre confiar e duvidar. Se tiverem fé e não duvidar, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até que se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ou seja, uma confiança tão grande, irmãos, de uma pessoa em Deus, capaz de falar para aquele monte, vamos supor que é a Serra de Jaraguá, se a pessoa tiver tamanha fé, ou se tamanha confiança em Deus, pode dizer assim: monte, sai deste lugar aí, vai lá e precipita-te no mar. Se a pessoa tiver essa tamanha confiança em Deus, isso acontece. Isso acontece, meus irmãos. E qual é o problema então? O problema é que nós muitas vezes não temos essa confiança tão inabalável assim. Você vai entender que a fé ou a confiança, ela é gradativa. Quanto mais você confia, mais Deus mostra que está contigo, mais você vai confiando. O que é fé, para você entender? Vamos supor que aqui na igreja, vamos supor que aquela pedra ali fosse, aquela cadeira fosse uma grande pedra, e essa cadeira aqui fosse uma pedra, e essa pedra aqui fosse chamada fé. Do que é feito a pedra? A pedra é feita de pequenos grãos de areia. São pequenos grãozinhos unidos um ao outro que faz uma pedra. Porém, quando você quebra uma pedra, ela despedaça em grãos, ela se farela. Assim também é o crente. Ele começa a sua fé de grão em grão, ou seja, de dia após dia. Aí vai confiando cada dia mais em Deus, mais a sua fé vai crescendo. Quanto mais a sua fé cresce, mais ela vai se tornar uma pedra grande. E você pode ver também que tem pessoas que têm uma fé grande, mas acontece alguma coisa na sua vida, ou se não uma rentada muito forte, e a pessoa se quebra todinha e vai se esfareando, ela não vai mais acreditando em Deus. Porque a fé, meus irmãos, ela pode tanto crescer, como diminuir nas nossas vidas. Ela pode tanto crescer através da nossa obediência, através da nossa confiança em Deus, como também retroceder na nossa vida através da nossa desconfiança, através da nossa incredulidade. Isso é fé. Alguém encontrou Abacuque? Abacuque 2,4? Quem encontrou, leia. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glória a Deus. Mas o justo viverá por sua fé. Ou seja, o justo viverá por sua confiança em Deus. O justo viverá por sua lealdade constante e inabalável a Deus. Até nós, obreiros, irmãos, quando olhamos a Bíblia, lá na carta de Paulo a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o que está acontecendo hoje?
nós estamos buscando se apresentar aos homens, e muitas vezes somos reprovados por Deus, ao invés de se apresentar a Deus aprovado. E os homens, se quiser, façam da mesma forma que nós estamos fazendo. Caso contrário, fica com Deus. É muito melhor você agradar a Deus e desagradar os homens, do que você agradar os homens e desagradar a Deus. O justo viverá pela fé, ou seja, por sua confiança em Deus. Vamos mais no versículo, Marcos 4,40. Marcos 4,40, Evangelho do escreveu Marcos capítulo 4, versículo 40. Está escrito assim: ele disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Observe que esse versículo está inserido aqui quando Jesus apaziguou a tempestade. Os discípulos não conseguiram apaziguar a tempestade, a tormenta que estava ali no mar. Aí Jesus foi e repreendeu eles. Por que sois tímidos? Ou seja, acanhados, com falta de confiança em Deus. Por que sois tímidos? Ainda não têm de fé? Ou seja, ainda vocês não confiam em Deus, até o ponto de repreender o vento, e repreender o mar, e tudo se fazer bonança? Onde é que está a sua fé? Estou aqui simbolizando Jesus dizendo aos seus discípulos: aí não tendes fé? Então, tem pessoas que estão seguindo a Jesus como os discípulos estavam seguindo, mas a sua fé aí não é suficiente para repreender os ventos, repreender o mar. Em outras palavras, não é suficiente para repreender a adversidade que sobreveio na sua vida. Você sabia que tem momentos que Deus nos dá um sonho de alguma luta que vamos passar, de algum acidente que vai acontecer? Quando você acorda, por que Deus te mostrou antes? É para você repreender. Exerça a sua fé e repreenda. Você repreendendo aquele mal, você depositando a sua confiança em Deus, repreendendo aquele mal, Deus dá o livramento. Vamos ver no versículo aí, Lucas 17,5. Lucas 17,5. Falando aí a respeito de fé, tem só mais 5 minutos. Lucas 17,5. Está escrito assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Quem disse ao Senhor? Não foi a multidão. Quem disse ao Senhor foram os apóstolos. Trazendo para os dias de hoje, quem disse para o Senhor não foi a multidão que está ouvindo a palavra, é os obreiros, é as pessoas que, entre aspas, deveriam estar mais perto de Deus. Esses homens dizem para Jesus: acrescenta-nos a fé. Ou seja, Jesus aumenta a nossa confiança. Jesus aumenta a nossa lealdade constante, inabalável a Deus. Irmãos, nós temos que ser sinceros. Eu várias vezes orei a Deus: Deus, aumenta a minha fé. Só que interessante que eu observei na minha vida, e eu tenho que passar essa experiência, irmãos. Todas as vezes que eu pedi a Deus: Deus, aumenta a minha fé, as adversidades aumentaram. Porque é através das adversidades que nós vamos demonstrar confiança em Deus, que nós vamos exercer mais lealdade a Deus. Então, quando os discípulos disseram assim: Jesus, acrescenta-nos a fé, eu tenho certeza que Jesus permitiu mais adversidade a eles. Para quê? Para matar eles? Não. Para Jesus acrescentar mais a fé na vida deles. Vamos um versículo mais à frente, Lucas 22:32. Lucas 22:32. Este assunto aqui, irmãos, é palpitante. Lucas 22:32.
desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aqui é o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Em outras palavras, Pedro, o diabo pediu para te arrebentar. Se andar como trigo é o que? É bagunçar a sua vida, é virar tudo de ponta cabeça, é fazer com que você até mesmo duvide de Deus. Mas por que Jesus disse assim: olha, eu roguei ao Pai por ti? Por que Jesus rogou ao Pai? Para que a fé de Pedro não desfalecesse, para que a confiança de Pedro não diminuísse, para que a lealdade de Pedro não diminuísse na presença de Deus. E você sabia que até hoje, meus irmãos, Jesus também faz isso por nós? Quando muitas vezes o diabo quer se andar na nossa vida, na nossa casa, e para a nossa fé não desfalecer, Jesus roga a Deus, e Deus repreende o diabo que quer se andar na nossa vida. Porque se Deus permitir, o diabo se anda mesmo, irmãos. Ele faz uma bagunça na nossa casa, ele faz uma bagunça na nossa vida, e faz até mesmo uma bagunça no meio da igreja. Então Jesus sempre está intercedendo por nós, para que nossa fé não desfaleça. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, é porque Jesus está nos sustentando.